Olá, bom dia, seja bem-vindo ao programa A Ciência em Movimento. Claro, você sabe que nós falamos sobre ciência, tecnologia, inovação, empreendedorismo, pessoas, projetos que fazem e acontecem quando o assunto é ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo. Hoje nós vamos conversar com Sérgio Mesquita, que tem uma longa história na área da ação pública em Maricá, passando pela Secretaria de Cultura e pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sérgio já foi um dos nossos entrevistados há algum tempo atrás e retorna hoje para falar sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para as cidades e municípios. Fique com a gente volta já. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento. Você sabe, eu sou Márcio Campos, estamos começando essa nova edição do programa Ciência em Movimento, conversando com o Sérgio Mesquita, que foi secretário de Cultura em Maricá, assim como também secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, também na cidade de Maricá. Vamos conversar sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e seu impacto para as cidades, né? Sérgio, obrigado aí pela sua entrevista, é um prazer tê-la aqui com a gente. Boa noite, Márcio. Deixa eu só acalmar as coisas aqui em casa. Dá É, uma fechadinha na porta. A mulher tá muito... faz parte, né? Não tem jeito, né? Mas vamos lá. Repete até a pergunta, Márcio, desculpa. É, Sérgio, seja bem-vindo ao programa Ciência e Movimento. Você já esteve aqui com a gente em outra Já. oportunidade lá atrás, né? Junto com o Eu e o Tiago Thiago. também. Isso, com o Tiago, e falou sobre, na época, o Parque Tecnológico, né? A questão de como Maricá avançava na questão da ciência e tecnologia. Mas hoje a gente vai conversar sobre essa questão dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Um assunto que vira e mexe está aí com a gente, e como é que as prefeituras podem se apropriar exatamente desses objetivos em suas ações diárias. Você que já teve uma experiência muito rica em relação a isso, e é importante compartilhar essa tua experiência com outros, né, com os nossos telespectadores, particularmente quem atua na área de ciência e tecnologia, né? Sérgio, então vamos começar pelo começo, né? O que é um objetivo do desenvolvimento sustentável? Como é que você vê isso em termos de município e cidade? Márcio, não é uma coisa que surgiu do zero, né? Isso veio desde o relatório do direitos humanos, né, que antes eram direitos dos homens e mudaram para direitos humanos, com justeza, em 48 até hoje, né, o relatório de desenvolvimento humano, o relatório de desenvolvimento ambiental, Rio 92, Rio mais 20, o objetivo dos milênios, e chegamos nos famosos objetivos de desenvolvimento sustentável. O problema todo, Márcia, é que a maioria das pessoas vê os objetivos como umas tarefas a serem seguidas para melhorar o ambiente, qualidade de vida, mas ele vai muito além disso. Se você pensa nessa situação só tecnicamente, você não acaba atingindo os objetivos, né? Os objetivos eles não funcionam isoladamente.
Eu tenho um problema de saúde, o ODS 4 da saúde vai me ajudar a resolver esse problema. Não, é uma combinação, tem que ser o 4 da saúde, o 5 da educação, o trabalho decente e todos os outros ODS, né? Então, as prefeituras elas têm que enxergar o conjunto como um todo. E um dos grandes problemas que a gente tem hoje é esse, né? Geralmente, as pessoas focam no problema e não veem o contexto. Está com dor de cabeça, você toma uma dipirona, sua dor de cabeça passou e amanhã você está com ela de novo porque o problema não foi resolvido. E os ODS, eles vêm para resolver o conjunto de problemas, eles não vêm para resolver um problema. E é isso que as pessoas ainda não entendem muito, né? Tanto que meu Deus do céu, aquele candidato a presidente que morreu no acidente de avião, era... O Sérgio Campos. Não é Sérgio Campos, não, mas é Campos. Não, é o Eduardo Campos. Não. Eduardo Campos. Eduardo Campos, ele mesmo, cabeça. Ele falava o seguinte, que você ter sustentabilidade no governo não é ter uma caixinha de sustentabilidade, é ter sustentabilidade em todas as caixinhas, né? E aí, sim, aí você passa a entender os ODS com outros olhos. E aí muda bastante coisa, né? Nós temos um mundo que trabalha muita questão individual, por isso a gente trabalha o problema focado no problema e não no contexto. E os ODS vêm para mostrar que o mundo não é individual. Ele é transdisciplinar, ele é horizontal. Você não consegue resolver uma coisa numa ponta se não resolver da outra também. Tem que combinar as ações, né? Hoje, quando se fala em trabalhar em rede, é uma consequência disso. O Sérgio, a gente sabe que as prefeituras, invariavelmente, elas trabalham muito, como você está falando, em caixinhas, né? Então, é uma secretaria fazendo uma gestão, e às vezes não fala com outra secretaria, que não fala com outra secretaria. Como é que a gente pode trabalhar essa cooperação entre as secretarias, né? Ponto, resolvido. Como é que a gente pode trabalhar essa cooperação? Podemos trabalhar, né? Desculpa a confusão aqui. Não, é exatamente isso, Márcio. Vamos falar assim. Primeiro, a gente convence o prefeito, né? O cargo maior. Se você ajudar a convencer o prefeito, aí você pode começar a trabalhar de baixo para cima. O ideal era começar sempre de baixo para cima. Mas dentro de uma prefeitura, dentro de uma organização estatal, mesmo dentro de uma empresa, você tem que primeiro convencer a direção da importância disso. E aí, feito esse trabalho, e aí você pula do top e vai para o down. E depois chega no intermediário. Então, e para você começar a fazer isso, as pessoas têm que começar a entender e enxergar que aquilo que, vamos dizer, é afeito à sua secretaria impacta e é impactado por vários outros trabalhos de outras secretarias. Então, se você, quando vai começar a fazer realmente um trabalho, você tem que ver aonde é que esse trabalho vai impactar e da onde vai vir o impacto para esse trabalho, positivo ou negativo, e também onde você vai impactar positivo e negativamente. Você pode estar resolvendo um problema seu, mas criando outro em outra área. Porque essa interdisciplinaridade, o conjunto da obra não é enxergado. Então, primeiro é convencer as pessoas a fazerem isso. Aí você, entendendo isso, a coisa fica mais fácil. Na realidade, você, quando vai trabalhar o ADS, você tem que fazer todo um trabalho quase que psicológico, né? Fazer um encontro de grupos, né? Uma sessão grupal, e aí começar a conversar. E isso dá certo, que eu vi dar certo na TVE, não pensando nos ODS, mas para resolver os problemas, senta todo mundo junto, e cada um aponta o seu problema, e aponta onde ele está vendo o problema do outro lado, as pessoas passam a se conversar e a coisa acontece.
Dentro do poder público, a gente sabe que isso é meio que difícil de acontecer, mas não é impossível, né? E a gente tem que ir socando ali, água mole em pedra dura, uma hora vai furar a pedra. E a gente tem que fazer isso mesmo, é ficar jogando água na pedra. Sérgio, a gente vai fazer um breve intervalo agora, e aí na volta eu queria que você falasse duas experiências que você teve, né? Uma na área do planejamento orçamentário, né? E a outra agora com o programa de iniciação científica, que, como você Entendi. falou, vem de baixo para cima, né? Isso. Então a gente faz um breve intervalo agora e volta daqui a pouco. Fique com a gente volta já. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento, entrevista Sérgio Mesquita. Estamos falando sobre objetivos do desenvolvimento sustentável. Sérgio, nessa parte do programa eu queria falar sobre dois projetos, né? Um que você teve experiência e vivenciou. O primeiro é essa questão aí de um ODS, né? Desenvolver os ODS a partir de um planejamento estratégico, como foi o caso né, do plano plurianual, que você participou e viu como é que se impactava os ODS, e o outro caso, de baixo para cima, com o programa de iniciação científica. Eu queria que você falasse um pouco sobre cada um deles, como é que foi essa experiência nesses dois processos, e como é que esses processos podem ser replicados ou apropriados em outros municípios. Márcio, isso foi muito interessante, foi quando eu comecei a me interessar por ODS, na realidade, né? O PNUD, como contrapartida do Comperj em Itaboraí, tinha que todos os municípios que tivessem envolvido no Conleste tinham que ser atualizados sobre os ODS, né? Ter o seu conhecimento balanceado. E eu acabei participando pelo município de Maricá, foi sociedade civil e governo, você se inscrevia. Primeiro foi um online e depois nós fizemos uma imersão de um ano. Uma semana, né? Nessa imersão de uma semana já veio o grande impacto. O pessoal do PNUD tinha pego o PPA de 18 a 21 e destrinchou ele dentro de todas as ODS. Então, cada ação de cada secretaria apontava qual ODS, onde estava, o que impactava. E foi assim um trabalho monstruoso, né? Você pegar o PPA de um município inteiro. Eu sei o que foi isso fazer com os programas de iniciação científica, com um artigo. Imagina todo um PPA. E eles fizeram, e depois apresentaram um gráfico onde Maricá estava melhor e onde Maricá devia mais trabalho, né? Por exemplo, Maricá tem uma atuação muito grande na área social. Então, quando veio o gráfico dos ODS, a área social estava batendo 100%. Né? Estava trabalho completo, e compensação, vida na água, parcerias. Né? Maricá estava começando a ganhar muito royalty, aí achava que não precisava de parceria. Então, era onde Maricá estava devendo muito trabalho. Nos outros, você ainda tinha, assim,
de 50%, 60%, mas o trabalho social, o trabalho com as pessoas iam lá em cima. E isso, assim, me levou a pensar, pô, tem que fazer isso em toda a prefeitura, e não para um grupo de pessoas que estavam lá, né? E essa coisa não saiu da minha cabeça, e eu comecei a trabalhar com isso. Nós estávamos com um projeto grande na ciência e tecnologia, e tinha um pessoal da empresa Plano, que fez o mesmo trabalho. Essa empresa era uma empresa contratada pela Secretaria de Planejamento e Orçamento para fazer os projetos que fossem discutidos lá. E aí teve um membro da coisa que também fez esse curso, e aí a gente sentou junto e começou a discutir isso em cima de todos os ODS. Tem que fazer justiça uma coisa, Maricá já dividia os seus projetos na linha social, ambiental e econômica. Já fazia isso. E aí nós pegamos e destrinchamos isso nos 17 ODS. Mas não na ODS, no título da ODS. É a vida na água. Uma estação tecnológica não impacta na água, na vida na água. É verdade. Mas lá tinha aquaponia, lá ia ter discussão de criação de peixe, então isso impacta. Mas não impacta em força, não, é um pequeno impacto. Então, nós fizemos foi isso. A partir dos 269 indicadores que já existem, nós pegamos o projeto e fomos dizendo, esse projeto ele erradica a fome? Não, aqui ele é muito fraco, apesar de ter, na estação ia ter agroecologia, ia ter compostagem, tratamento de esgoto, reuso de água, todas essas coisas estavam planejadas, mas era um impacto pequeno, né? Na educação, o impacto era forte. E aí, assim, você fez todo o projeto em cima dos 269 indicadores. Foi uma coisa, o pessoal primeiro classificou pelo ODS, pelo título do ODS. Eu falava, não, vamos descer para as metas. Aí, essa meta impacta, não impacta? Coisa. Então legal, vamos fazer pelas metas. Eu não. Vamos mais fundo um pouquinho. Vamos no indicador. E, de repente, o título da meta não vai de impacto, de encontro ao projeto, mas um dos indicadores ali vai de encontro. E aí você, olha, então aqui é muito fraco, aqui é forte, aqui é regular. E aí você tinha uma classificação do projeto dentro de todos os ODS. E, a partir daí, você puxava também as parcerias necessárias, né? Isso aconteceu, mas não foi para frente, infelizmente. Tanto que o Instituto de Ciência e Tecnologia está discutindo voltar isso aí num projeto lá da sua diretoria, inclusive, né? Agora para o lado o PIC, né? Vamos ver pelo outro lado do PIC também é um projeto muito interessante, né? Eu até fiz uma cola aqui do título do projeto, né? Da pesquisa que foi desenvolvida, né? Que é para ver que foi uma coisa bem louca mesmo. Por exemplo, eu peguei aqui para dar como análise, né? Análise sobre o grau de conscientização sobre higiene e legislação sanitária dos manipuladores de ambiente na cidade de Maricá. Então, você vai saber assim, se o cara tem consciência e se ele conhece a legislação, né? A princípio, né? Mas aí você pega esse daí, vai para dentro dos ODS, e daí você começa. Água no ODS da água. A água tem que ser potável, tem que ser distribuída, tem que ser isso. Aí você já pega vários indicadores desse ODS e já põe lá. E não adianta o cara aprender a manipular o alimento se a água está poluída. Não adianta a água estar limpa e o cara não saber manipular o ambiente, o alimento, né? E muito menos conhecer a legislação. Então, você pega, na ODS da água impacta aqui assim, assim. Na ODS da saúde, isso vai impactar. Eu gosto de dar muito esse exemplo, e esse indicador mudou de nome. Vou falar o nome que eu conheci, depois eles mudaram o nome para ficar mais bonitinho. Que era um indicador que o nome era o seguinte:
taxa de mortalidade por suicídio involuntário. O que é isso? Como é que você se suicida involuntariamente, né? O alimento envenenado, agrotóxico, a água poluída. Então, a gente, a cada dia, vai se cometendo suicídio. Então, isso está dentro da ODS da saúde. Aí eles mudaram agora não foi por suicídio, foi morte involuntária, alguma coisa assim, né? Mudaram o nome do ODS. Aí você vai na educação, você tem alguns indicadores e algumas metas que falam na educação para sustentabilidade, para isso. Então, quando a educação trabalhar no fundamental e no ensino médio, trabalhar esse ODS, isso impacta diretamente na qualidade daquele alimento que vai ser manipulado, vai impactar no trabalho de quem está manipulando o alimento. E aí vem, né, trabalho decente, são uns 5 ou 6 ODS que eu listei nesse trabalho. Agora, se pega o título do trabalho, é o quê? Legislação, conhecimento da legislação e saber manipular o alimento. Aí você vê, tem 5, 6 ODS que sofrem impacto e impactam nesse trabalho. É isso que a gente está tentando botar na cabeça das pessoas. E aí você vê que esse projeto, para acontecer bonito, a Secretaria de Saúde tem que estar participando, a Secretaria de Educação tem que estar participando, a Secretaria de Trabalho tem que estar participando, a Secretaria de Desenvolvimento tem que estar participando, a Secretaria de Cidade Sustentável tem que estar participando. Estou dando os exemplos de secretarias de Maricá. Tá? Então, essas secretarias têm que trabalhando junto para ajudar a acontecer essa pesquisa, se virar um projeto, para ensinar a legislação, mas ensinar a manipular, tem que passar por todo esse conjunto de pessoas para sair uma coisa 100%. Senão você pode ter o cara conhecer bem da legislação, mas a água está imprópria para o consumo. Conhecer bem da legislação, a água está boa para o consumo, mas o alimento não é agroecológico, ele está envenenado. Então, isso distribui, isso cresce o leque das... E eu estou vendo o tempo aqui, faltou 2 minutos, Márcio. Cresce o leque completamente da confusão. É uma confusão bonita de se ver e de trabalhar. Isso é que é mais importante. Dá ânimo na gente. Sérgio, então, assim, para a gente encerrar, né, rapidamente, qual a sua orientação para os municípios que querem trabalhar com ODS? Vamos entender o que são os ODS, né? Porque você fica surpreso com a quantidade de pessoas, quando você bota assim o ODS, a quantidade de pessoas perguntam o que é isso? E isso já era para estar na cabeça de todo mundo. Okay? Então, a primeira coisa que os municípios têm que fazer é divulgar os ODS para toda a população. Você fazer isso dentro da escola, no terceiro setor e principalmente dentro do governo. Fazer reuniões, explicar, trabalhar, deixar claro que as vantagens que isso traz, e aí difundir mesmo, porque não é só baixar a temperatura até 2100, não é só você tá com saneamento todo bom. É muito mais coisa, é tudo, é alimento, é principalmente o convívio. Por isso tem uma ODS lá que é a das parcerias, que ela é muito focada nas parcerias financeiras de empresas, mas eu foco muito na parceria do olho no olho. Essa é a maior parceria que pode ter. Sérgio, obrigado pela sua entrevista. Espero que você venha de novo ao programa outras vezes, né? E muito obrigado aí pela tua experiência e compartilhar essa experiência com todos. Muito obrigado, Sérgio. Eu agradeço. Muito obrigado. Que obrigado, venha mais Sérgio, esse movimento. Isso, obrigado a você que nos assiste também. Um grande abraço, forte abraço. Tchau.